Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Bob Warburg, por George D. Huberman, tradução Vera Ribeiro, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Sexto tópico, Warburg na Casa de Biswanger, Construções da Loucura, páginas 315 a 335. Em seu périplo indígena de 1895, Warburg pôde pôr o dedo naquilo que tivera a intuição anos antes, diante dos antigos combates de centauros, onde já se contorciam juntos, enfrentavam-se e incorporavam-se o logos e o patos, o humano e a animalidade, figura 17. Nota 233. Ao passar dos mármores gregos para os rituais vivos de Horeb, ele transformou seu estudo com os espaços fechados que lhe eram correspondentes, bibliotecas, arquivos, museus, em experiência. A comparação dos levantamentos arqueológicos ou dos documentos fotográficos deu lugar a uma observação ativa, um olhar quase tátil, voltado para os organismos enigmáticos dos dançarinos mascarados que ele fotografou. De perto, diretamente, sob o sol, causticante no espaço aberto, desértico e cheio de fendas do Novo México. Ele pôde, enfim, tocar na força viva, bem como na esquise, dos tão procurados símbolos primitivos. Como se sabe, Warburg teve de esperar uns 30 anos para tirar as lições dessa experiência, e só pôde fazê-lo do fundo de uma queda vertiginosa da psicose, entre os muros fechados de uma clínica psiquiátrica dirigida por Ludwig Biswanger, justamente o sobrinho daquele a quem Nietzsche fora confiado quando louco, Otto Ludwig Biswanger, nota 234, em Kreuzlingen, às margens do Lago Constança. Tal foi o paradoxo, seria preciso que a experiência em si fosse fadada aos poderes destrutivos de uma provação psíquica para que o olhar próximo se tornasse um conhecimento, uma visão do conjunto. Nessa clínica tão apropriadamente denominada Belief. Nessa clínica tão apropriadamente denominada Belief. Ali, entre 1921 e 1924, Warburg agarrou em cheio o monstro, ou melhor, debateu-se como o Laoconte contra suas forças reptilianas mortais, entre esses muros. Alguns meses depois de Nijinsky tê-lo feito diante do mesmo Biswanger, nota 235, Warburg dançou sua dialética do monstro, intensamente traduzida em linguagem motora, completamente berrada durante horas ou salmodiadas em discursos delirantes. A correspondência de Biswanger com Freud traz a marca de um diálogo ou de um diagnóstico que parece inapelável. Cita: Caro professor, o professor V já apresentava na infância sinais de angústia e obsessões quando estudante, tinha ideia francamente delirante. Nunca se livrou de temores, rituais obsessivos, etc. O que muito entravou sua produção literária. Com base nisso, uma grave psicose declarou-se em 1918, provavelmente desencadeada por um estado pré-senil, e o material até então elaborado neuroticamente exprimiu-se sob forma psicótica. Esse estado foi acompanhado por uma intensa excitação psicomotora, que ainda persiste, se bem que sujeita a fortes variações. Ele está aqui em regime fechado, mas durante a tarde é comum estar suficientemente calmo para receber visitas, tomar um chá em nossa casa, fazer passeios, etc. Atualmente ainda é dominado por temores e manobras defensivas, no limite da obsessão e do delírio, de sorte que, malgrado o funcionamento absolutamente intacto da lógica formal, não resta qualquer margem para uma atividade no campo científico. Ele se interessa por tudo, julga com grande pertinência as coisas e as pessoas, e tem a memória excelente, mas só por um tempo muito limitado consegue fixar a atenção em assuntos científicos. Penso que sua excitação psicomotora cederá aos poucos,
mas não creio que seja possível restabelecer o estado em que estava antes da psicose aguda, nem tampouco retomar a sua atividade científica. Naturalmente, rogo-lhe que transmita estas informações de tal modo que eu me mantenha incógnito. O senhor leu o Lutero dele? É pena ver que provavelmente ele não poderá beber mais nada no reservatório de seu saber, nem em sua imensa biblioteca. Nota 236, fim da citação. Esse diagnóstico desesperançado foi desmentido pelos fatos, em grande parte, aliás, graças ao tato terapêutico daquele que o havia proferido. Em outubro de 1922, Warburg escreveu a seu filho Max Adolf, dizendo que ia tentar reconstruir algo de seu pensamento, elaborando para Biswanger e para os outros pacientes da Bellevue uma conferência sobre sua própria experiência iniciática entre índios Hopis. Nota 237. Seguiram-se semanas de preparação febril, nas quais Fritz Saxel desempenhou o insubstituível papel de assistente, preparando os diapositivos em Hamburgo e se deslocando até Kreuzlingen para que, na medida do possível, todo o material ficasse à disposição do pesquisador louco. A conferência realizou-se em 21 de abril de 1923, na presença do pessoal da clínica e de um número restrito de convidados de fora. Nota 238. Creio que os comentaristas se enganam quando afirmam com otimismo que essa apresentação destinava-se a provar que seu autor estava em perfeito juízo, ou que nesse dia ela lhe devolveu toda a sua razão, sob a varinha mágica de uma sublimação intelectual. Nota 239. Não se resolve uma psicose em algumas horas de sublimação. Ainda que o próprio Warburg tenha considerado essa conferência o início de um verdadeiro renascimento de seu pensamento, ele tinha plena consciência de que, ao mostrar as costas de Walpe entre os dentes dos dançarinos, como se vê nos clichês de Vogt, nota 241, estava exibindo uma parábola de sua própria situação, a dialética do monstro. Ainda se prendia a seu corpo. Warburg só pôde deixar a clínica de Biswanger 16 meses depois, em agosto de 1924, e foi necessária uma conferência suplementar em Hamburgo em 1925, durante a qual a plateia ficou impressionada com o esforço físico exigido e o estado de desestruturação do orador, para que Biswanger acabasse lhe escrevendo: já não o considero apenas em licença de normalidade, mas definitivamente curado. Nota 242. As anotações de Warburg para sua conferência de 1923 trazem todas as marcas de um verdadeiro sofrimento, de uma contorção do pensamento em luta com o seu sintoma. A primeira palavra do rascunho é socorro, Hilfe, seguida por um esclarecimento farmacológico, escrito ainda sob o efeito do ópio, nota 243. Além disso, antes mesmo que o título e o tema fossem escritos, a sobrevivência da humanidade primitiva na cultura dos índios pueblos, Warburg quis prevenir qualquer destinação pública do seu texto, rascunhos que jamais deverão ser impressos. Feito isso, ele enunciou o que lhe parecia definir o estatuto ou o gênero literário, se assim nos atrevemos a chamá-lo, de sua tentativa. A confissão de um esquizoide incurável, registrada nos arquivos dos médicos da alma. E eis como as experiências indígenas de 1895 se viu integrada à aprovação, à contorção de 1923. Cita: o que vi e vivi, portanto, se fornecesse a aparência superficial das coisas de que agora tenho o direito de falar, se começo a dizer que o problema insolúvel que elas levantam pesou sobre minha alma de maneira tão opressiva que eu nunca teria ousado expressar-me como cientista a esse respeito na época em que estava com saúde. No presente, porém, em 1923, em março, em Kreuzlingen, num estabelecimento fechado em que tenho a impressão de ser um sismógrafo fabricado com pedaços de madeira proveniente de uma planta transplantada do Oriente para a planície nutris da Alemanha setentrional e na qual foi enxertado um galho proveniente da Itália. Deixo saírem de mim os sinais que recebi. Nota 245, fim da citação. Assim, foi, portanto, a conferência de 1923,
como Nietzsche antes dele, como Artaud depois dele, um pensador debateu-se na provação, esquizoide, de sua genealogia desmantelada. Mas, do sismógrafo quebrado, ainda escapavam, mesmo que em desordem, alguns sinais recebidos por ocasião da experiência decisiva dos anos anteriores. Sinais de que, apesar de tudo, tratava-se de dispor, de construir dentro de um pensamento. Não obstante, em carta a Saxa, Warburg reiterou a proibição de divulgar suas notas. Nota 246. Sendo assim, haverá por que nos espantarmos com o fato de o texto do Schlangen Ritual ter tido tantas edições e recebido tantos comentários? E de que ter, inclusive, sido, até data recente, o único texto de Warburg disponível em língua inglesa? Certamente que não. Todos sentiram com clareza que nessa conferência havia algo decisivo em jogo. Uns viram nela uma questão de saber, o renascimento italiano revisitado pela cultura indígena. Outros uma questão de identidade, o judaísmo de Warburg confrontado ou até associado com a cultura indígena. Nota 249. Ora, foi justamente tudo isso que a Conferência de 1923 deslocou. O que ela disse da identidade foram apenas sofrimentos. A grave doença da minha mãe, o antissemitismo que enfrentei. Ou paradoxos. Atenas Zoraib. Nada menos que primas. Nota 248. O que ela trouxe no registro do saber, tanto histórico quanto antropológico, foram apenas fragmentos, e não foi por falta ou falsa modéstia que Warburg, esse grande pesquisador de fontes, enunciou o limite filológico como princípio de seus estudos, seu desconhecimento dos dialetos indígenas, que, aliás, não compreendem uns aos outros, obstáculos evidentes para qualquer tentativa de apreender os símbolos de uma dada cultura. Sendo assim, em que sentido a Conferência de 1923 constitui uma dobra decisiva e até uma obra de fundação? Por mais estranho que possa parecer, direi que sua lição é de ordem epistemológica ou metodológica. Nela, Warburg faz de uma regressão uma inversão, retorno ao deslumbramento de seu périplo passado, no território dos Alpes, para dar a si mesmo, através da loucura, as condições de uma renovação e um aprofundamento de toda a sua pesquisa. Foi ao retornar de Kreuzlingen, com efeito, que apesar das dificuldades de seu estado, ele deu início a obras cuja fecundidade nos deixa pasmos. Mnemosine, é claro, mas também os escritos teóricos, os seminários sobre método, as incursões na história contemporânea, as exposições. Na clínica Believe, portanto, Warburg obteve sucesso numa verdadeira aposta, fazer de sua própria contorção num problema que não nos concerne, uma construção da qual todo historiador deveria saber tirar proveito. Graças a Bisvanger, ele procedeu a um extraordinário trabalho de anamnese, percorrendo novamente o caminho da provação para a experiência e desta para o conhecimento. Conhecimento de um novo estilo, eis a nossa famosa ciência sem nome, que tirou o fato de estar em perigo os fundamentos de sua eficácia. Nota 250. Conhecimento, capaz de transformar a confissão de um esquizoide em teoria cultural das esquizoides simbólicas, em suma, capaz de transformar uma patos ou um sintoma em teoria cultural do patos ou do sintoma. Não posso me impedir de imaginar o quanto Gilles Deleuze teria ficado fascinado com tal movimento, não menos que Michel Foucault. Aliás, já que este, sem dúvida, teria observado como a história de uma loucura pode dar lugar à arqueologia de um saber. Agora devemos reconstituir com mais precisão esse movimento. Ao chegar a Believe, o sismógrafo Warburg estava em pedaços. O que o havia quebrado? Um grande sismo histórico. Não sua história individual, mas o encontro dela com a história ocidental, tomada em sua totalidade. Foi ao mergulhar na Grande Guerra que o sismógrafo se despedaçou. Primeiro Warburg tentou registrar todos os abalos,
desde o início do conflito em 1914. Constituiu um arquivo considerável, recortou milhares de artigos, elaborou crônicas e desenhou a evolução geográfica do terremoto humano, retraçando suas posições estratégicas, suas linhas de frente. Ou seja, retraçando as linhas das trincheiras, essas esquises praticadas no solo europeu para tragar milhões de homens. Nesse momento, Warburg ainda era um sismógrafo de tipo burkhardiano. Registrava os sintomas para se proteger deles, diagnosticava as esquises para preveni-las. Assim, participou de uma revista ilustrata da guerra, redigida em italiano na Alemanha, justamente a fim de evitar a cisão que espreitava os intelectuais dos dois países. Nota 252. Ao mesmo tempo, estudou os folhetos de propaganda da época de Lutero, fundando, na mesma ocasião, como mostrou Martin Warnke, um novo ramo da história da arte, a iconologia política. Nota 253. Esse conhecimento crítico, ao qual se somavam as lamentações proféticas a propósito de uma cultura ocidental desde então dedicada à violência e ao delírio paranoico, contradizia sua própria atividade militante na revista e seus posicionamentos patrióticos, enquanto o banco de sua família sustentava financeiramente o esforço de guerra alemã. Ele mesmo acabou se sentindo abocanhado nessa esquise da história. Goethe escrevera em seu Fausto: de tais fantasmas vê-se agora o ar tão carregado que ninguém sabe como evitá-los. Nota 254. Em meio às suas 25.000 anotações sobre a guerra de trincheiras, transtornado por cada morte humana, sem nunca saber quem era culpado e quem era inocente, Warburg começou a se unir aos fantasmas. Passou a crer que, havendo despertado os demônios pagãos do obscurantismo, objetos de seu estudo erudito sobre a Nachleben astrológica na Alemanha do século XVI, ele mesmo era a causa da guerra. Nota 255. A linha de frente e a esquise estavam nele. Então, tal como o sismógrafo nitiniano, ele se desarticulou bruscamente. Nas semanas seguintes à capitulação alemã, em 1918, Warburg desenvolveu seu desespero como um delírio político. Os bolcheviques o perseguiam. Como intelectual capitalista, mitológico e religioso, antigas fúrias voltavam para persegui-lo como judeu ateu, obsessão com velhos demônios germânicos do antissemitismo, a ponto de ameaçar sua família e sua própria vida com uma pistola. Nota 256. Depois desse episódio, ele teve que definhar por 2 anos e meio nas clínicas de Hamburgo e posteriormente de Jena, onde o próprio Nietzsche havia mofado, até ser transferido em 1921 para Kreuzlingen. Imagem 77, Aby Warburg, linha de frente dos combates franco-alemães, desenho a tinta extraído dos Notizbücher, 26 de outubro de 1914, página 67, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Na página 320. Está a imagem 77. Foi lá que chegou ao fundo do poço, e foi lá que, graças a Biswanger, pôde reemergir. Foi lá que encontrou a Stimmung de seus medos crônicos infantis, não menos que a ligação fundamental que havia estabelecido desde 1874, diante dos sofrimentos de sua mãe enferma, entre imagem e sintoma. No nó vivo de seus temas fantasmáticos, misturavam-se confusamente o fascínio pelos índios e a recusa a comer alimentos kosher, a iconografia da paixão de Cristo e o eros grotesco das pequenas misérias da vida conjugal, de Balzac, cujas ilustrações o haviam perseguido desde os 6 anos de idade, figura 84 e 85, nota 257. Na Believe, Warburg tocou no fundo de seus delírios, trazidos em linguagem motora. Seus gritos assustadores eram ouvidos por toda parte à sua volta. Nota 258. O mais insignificante livro percebido no consultório de Biswanger, na verdade, o livro de Hans Prieshofen,
que estava longe de ser insignificante, lhe parecia posto ali para atormentá-lo, escrito para ele e sobre ele. Nota 259. Warburg acreditava que sua família inteira estava aprisionada na clínica. É verdade que seu próprio filho esteve internado lá por um momento, e também se lembrou dos rugidos insuportáveis. Achava que a carne servida no jantar era a carne de seus filhos, cortada pessoalmente por Biswanger. Nota 260. Falava com borboletas, fazendo-lhes confidências como a almas amigas. Cita. Ele pratica um culto com as falenas e as pequenas borboletas que voam em seu quarto à noite. Passa horas conversando com elas, chama-as de suas alminhas vivas e lhes confidencia suas queixas. Conta a uma falena o desencadear de sua doença. Nota 261, fim da citação. Durante esse período, Warburg nunca deixou de escrever. Entre 1919 e 1924, ano de seu regresso a Hamburgo, o texto de seu diário desdobrou-se numa série de 69 cadernos, encapados de tecido preto e paginados à mão. Sequencialmente, nada menos de 7.345 páginas foram cobertas por uma escrita nervosa, às vezes totalmente desestruturada, como a de um homem que sofresse demais ou escrevesse no escuro. Nota 262. O texto é uma espécie de fluxo indecifrável, uma tempestade de palavras, uma tormenta. O leitor se emociona diante de tamanha ansiedade gráfica, ao encontrar uma flor ressequida enfiada entre duas páginas. Nota 263. Todos os cadernos de Kreuzlin foram escritos a lápis sobre papel. Warburg só pôde retomar a pluma em 1924, depois de regressar a Hamburgo. Não há espaço vazio nas páginas, nada de imagens nem parágrafos, mas uma extraordinária energética da escrita. Muitas palavras são violentamente sublinhadas, 1, 2, 3 vezes. Outras surgem com mais legibilidade, como a palavra catástrofo, nota 264, ou em letras maiúsculas, como anúncios enfáticos ou como patéticos pedidos de socorro. Mein Stand Verschlut. Meu prazer satânico de devorar. Fasten, jejuar, figura 78. Imagem 78. Ab Warburg, diário de Kreuzlin, caderno 47, 7 de julho a 1º de agosto de 1922, página 4168, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. São inúmeros os pontos de exclamação. Não raro, a escrita desaba, precipita-se ou se mistura de maneira tão caótica que as linhas se superpõem num redilhado inextricável. Nota 266. Percebe-se que, em todos esses cadernos, Warburg busca um espaço para construir nesse mundo psíquico que se desfaz em farrapos. No início e no fim de cada caderno, tenta resumir o arquivo de sua própria loucura, reencontrando a forma tabular de seus antigos manuscritos de trabalho. Mas essa tentativa de organizar o pensamento não para de ruir por terra, de tresvariar. Nota 267. Logo se acumulam tirinhas de papel enrolados entre as páginas, sobretudo a partir do 30º caderno, que data de 1921. Os quadros de recapitulação são tão sobrecarregados que não se discerne mais nada. Algumas formas aparecem espontaneamente no meio do texto, evocando os antigos esquemas teóricos. Nota 268. Aqui surge uma pauta por onde certamente vagueia alguma lembrança musical. Ali vem nos espiar uma caricatura crispada. Nota 269. O que mais impressiona o olhar do leitor, ao mesmo tempo frustrado e aguçado pela natureza quase indecifrável do texto, é a recorrência de sintomas, de esquises gráficas que vêm como que riscar a superfície do papel, o que logo nos faz pensar nos sortilégios de Antoine Artaud. Eis-nos, então, sobre a verdadeira brecha, eis-nos sobre as linhas de frente, nas próprias trincheiras dessa guerra psíquica em que Warburg se desarticula.
Em 2 páginas saltadas sem querer, no momento da paginação prévia do caderno, e por isso deixadas em branco, o esquizoide de Kreuzlin traça 2 espécies de riscos espiraldados, dir-se-ia que são um vidro ou um espelho quebrados simetricamente. Examinando melhor, porém, percebemos que o traço de barra, o espaço, ainda é uma palavra que procura abrir caminho, mesmo que por escrito. O que nos faz pensar em Leonardo da Vinci, que Warburg conhecia muito bem, como um espelho. Figura 79, nota 270. Essa esquizografia, como Lacan viria a denominá-la, apenas 10 anos depois, nota 271, parece mover-se a meia distância entre a destruição e a construção. De início, só aparece como uma crise da escrita, de repente fazendo desmoronar a continuidade do relato que ele faz fulgurar, com adornos nervosos ou grotescos, espirais atordoantes e, como acontece com frequência cada vez maior nos anos de 1921 e 22, uma espécie de raios que listram a página inteira. Figura 80, nota 272. Elétricos, violentos, diretos ou contornados, multidirecionais e contraditórios, esses clarões desestruturam a página, é claro. Temos, às vezes, a impressão de que Warburg quer criar um elo entre 2 palavras separadas, ou 2 elementos de sua narrativa, enquanto cria uma ruptura em todo o espaço da página. A esquizografia destrói ali onde supunha construir. Mas a recíproca também é verdadeira. Ao barrar sua própria grafia, crise da escrita, Warburg faz surgir uma marca, produz a liberação de um significante fundamental em suas preocupações, tanto eruditas quanto fantasmáticas. De fato, essas listras são bem reconhecíveis. Elas liberam a lembrança repetida, o de namograma desconexo, da cobra relâmpago, que obsediou Warburg durante a vida inteira, e da qual se trataria tão amplamente na Confissão, Conferência de 1923, figuras 73, 74 e 80. A esquise gráfica marca uma destruição pela loucura, mas é também um aparelho de construção na loucura. Nota figura 79, Ab Warburg, Diário de Kreuzlin, caderno 33, 27 de julho a 18 de agosto de 1921, não paginado, entre as páginas 3167 e 3168, Londres, Arquivo do Instituto Warburg, fonte Instituto Warburg. Aparelho dialético, ele corresponde exatamente ao estado maníaco, depressivo, com que Bisvanger, em seu dossiê médico, havia indicado o diagnóstico de esquizofrenia. Nota 273. A imagem 79 está na página 324. A essa estrutura duplicada corresponde um ritmo de estados contraditórios bastante clássico, do qual todas as testemunhas se fizeram eco. Em geral, Warburg delirava durante as manhãs, mas nas tardes havia recuperado o juízo. O bastante para ser capaz de manter uma discussão intelectual durante o chá, na companhia de Bisvanger ou de um convidado como Ernest Garcier. Nota 274. O diagnóstico de estado misto, que Bisvanger pediu a Kraepelin para confirmar em 1923, o que foi feito, nota 275, só pode impressionar todo o leitor de Warburg. Muito do que havia despertado seu interesse como historiador da cultura se encontra, de fato, numa expressão como estado misto, desde a impureza fundamental das sobrevivências, com sua inevitável mistura de elementos heterogêneos, até o estilo misto, detectado na arte do Renascimento florentino, nota 276. Haveria, sem dúvida, 1000 maneiras de exprimir essa dialética dos contrários, desde o signo astrológico de Warburg, como não refletiria, ele que seu próprio nascimento num dia 13 de julho, ou junho, era situado por uma tradição imemorial sob o signo duplo de Gêmeos. Eu vou reler. Haveria, sem dúvida, 1000 maneiras de exprimir essa dialética dos contrários, desde os signos astrológicos de Warburg. Como não refletiria ele que seu próprio nascimento, no dia 13 de junho, era situado por uma tradição imemorial sob o signo duplo de Gêmeos? Até a constatação mais perturbadora de que todos os elementos conhecidos de seu delírio em 1918 podem ser vistos
a posteriori como premonições do que a história reservava de verdade para as pessoas que lhe eram próximas. Com efeito, enquanto Abbe era tratado na clínica Bellevue, ativistas de extrema-direita ameaçavam Max M., seu irmão caçula, e em 24 de julho de 1922 acabaram por assassinar Walter Rathenau, amigo íntimo da família. Compreende-se melhor por que Warburg falava do historiador não como um simples escrivão do passado, mas como um vidente. Siebel. Da totalidade do tempo. Nota 277. Figura 80, Abbe Warburg, Diário de Creusen, Caderno 40, 5-31, de janeiro de 1922. Página 3336, Londres, Arquivo do Instituto Warburg, Foto Instituto Warburg. Página 325. O trabalho de Biswanger foi levar seu paciente a encontrar no próprio fundo de seus temas delirantes, aterrorizantes ou destrutivos, as cobras, por exemplo, um núcleo de verdade em torno do qual o seu pensamento devesse revigorar-se. Para isso, 3 meios foram simultaneamente convocados: uma cura de ópio, uma psicanálise freudiana, e aquilo de que a Conferência de 1923 foi apenas o resultado, ou seja, a reconstituição de um intercâmbio intelectual, uma incitação a trabalhar apesar de tudo, a construir na loucura. Convidar Ernest Cassirer ou informar a Warburg que ele acabara de ser nomeado professor honorário da Universidade de Hamburgo. Tudo isso parecia aos olhos do terapeuta tão importante quanto o resultado farmacológico ou uma suspensão da resistência psíquica. Biswanger sempre se proibiu de dirigir um asilo de loucos. Nota 278. Num texto publicado em 1923, Joseph Holt evocou Bellevue como uma casa de saúde, em que se prestavam cuidados solícitos, mas dispendiosos aos alienados dos meios prósperos, que tinham o hábito de ser mimados. Os enfermeiros os tratavam com uma delicadeza de parteira. Nota 279. Algumas personalidades célebres do mundo intelectual estiveram internadas lá, como o químico Adolf Werner, o linguista Charles Bailey, editor e discípulo de Saussure, o poeta Leonard Frank, a feminista Berta Poppenheim, também conhecida na clínica freudiana pelo nome de Anna O, e o pintor Kirchner, sem falar em Nijinsky, já evocado. Na Bellevue, as terapias eram mais humanas que noutros locais. Sua microsociedade vivia num clima de familiaridade e confiança. Pacientes e médicos faziam juntos as refeições. Porém, o mais importante, ao menos no que concerne ao processo que estamos tentando descrever, continua a ser o modo como Biswanger conseguiu inverter em Warburg o sintoma do pensamento até suscitar, ou melhor dizendo, ressuscitar o pensamento do sintoma, que há muito era procurado na obra do grande historiador. A psicoterapia conduzida por Biswanger descreve bem essa anamnese e essa inversão dialética. Foi preciso que Warburg conseguisse compreender sua provação de outra maneira que não como uma pura falha ou disfunção do ser. Foi preciso que a provação fosse pensada como experiência, relacionada com a experiência, inclusive a erudita, donde a conferência de 1923, de uma vida inteira, foi preciso, enfim, que essa própria experiência fosse revelada em seus efeitos de verdade, em toda a sua riqueza portadora de conhecimento e pensamento. Nesse sentido, Warburg e Biswanger tiveram de reconhecer que possuíam um objeto comum de interrogação, a dialética do monstro, diria Warburg simplesmente. Mas Biswanger reivindicou o inconsciente freudiano como movimentação fundamental de um ser aí. Dasein. Convém, é claro, dar algumas explicações, ainda que breves, sobre este vocabulário. Biswanger havia reconhecido na obra de Freud o primeiro método de interpretação que se apoiava de fora a fora numa experiência. Cita: cheguei à conclusão de que Freud pela primeira vez havia fundamentado a operação hermenêutica na experiência,
na medida em que o que ele chama de interpretar não contém apenas atos de conclusão e de compreensão psicológicas, mas também atos de experiência. Nota 280, fim da citação. Esse simples deslocamento abarca tudo. A partir daí, o sintoma já não é considerado um simples sinal de doença, e sim uma estrutura da experiência fundamental, o instante eterno de um ser historicamente determinado, como diz Bisvanger. Nesse sentido, a psicanálise já não interroga a doença, como ainda fazia Charcot, e sim o ser adoecido, em sua existência e seu destino inteiros. Já não interroga o sintoma como deficiência a ser corrigida, mas como expressão de uma função total do organismo, e como fato vital global. Nota 281. Nisso, Bisvanger partilha com Freud uma crítica radical à psiquiatria medicalizada, tradicional. Nota 282. A despeito da postura cética, mas compreensiva de seu mestre, Eugène Bleuler, e de seu tio, o mesmo Ludwig Otto, de Jena, evocado a propósito de Nietzsche. Bisvanger foi o primeiro psiquiatra a introduzir a psicanálise freudiana numa instituição para alienados. Nota 283. Sabemos da amizade infalível que Freud e Bisvanger nutriam um pelo outro durante mais de 30 anos, tendo por fundo, em especial, o rompimento comum com Jung. Nota 284. Na época em que Warburg delirava sobre a Grande Guerra entre os muros da clínica de Bisvanger, este trocava reflexões melancólicas com Freud, oriundas de uma experiência pessoal e da leitura das considerações atuais sobre a guerra e a morte, em 1920. Freud lhe havia confidenciado: nós dois não superamos esta monstruosidade, que os filhos possam morrer antes dos pais. E tempos depois, mas quando vivemos por tanto tempo, também não podemos evitar completamente sobreviver. Nota 285. Não é de admirar que Bisvanger tenha concluído suas recordações sobre Sigmund Freud com uma reflexão sobre os poderes conexos do retorno e da sobrevivência. Nota 286. Mas Bisvanger, como se sabe, desenvolveu uma obra independente de qualquer ortodoxia freudiana, nem discípulo cego nem dissidente que desviasse os olhos. Ele estendeu a visão freudiana no sentido de uma antropologia filosófica e de uma fenomenologia que buscava seus instrumentos, sem jamais encontrá-los por completo. Aliás, em Husserl e Heidegger, acabando por criar o que desde então é chamado de análise existencial. O melhor, Dyson análise. Certo ou errado, Bisvanger via na epistemologia freudiana um limite intrínseco, naturalista, em suas palavras, para a compreensão de seu próprio objeto, o inconsciente. Por outro lado, afirmava que Freud confere muito mais importância à decomposição da pessoa no sintoma do que à sua edificação. Sem dúvida, pensava que a ideia da análise na psicanálise freudiana ainda parecia demais com o que dela entenderia em um estudioso qualquer da escola positivista. Nota 287. Foi por isso que mais tarde ele teve de se voltar para os conceitos fundadores da fenomenologia e do início para o intraduzível Dyson, que assombra ser e tempo, de Martin Heidegger. Nota 288. Nem por isso Bisvanger deixou de continuar a praticar a psicanálise, e até de pensar que sua crítica a Freud devia tudo à descoberta freudiana como tal. Mas o que quer que tenha havido com as complexas relações que a psicanálise e a fenomenologia viriam a manter ao longo do tempo, aqui só nos interessa captar sua inflexão in status nascendi, tal como Warburg recebeu de Bisvanger, literalmente, seu benefício teórico e terapêutico. As próprias ideias da Nachleben e Patus Formel, retomadas pelo historiador da arte a partir de seu retorno a Hamburgo, encontrariam aí um esclarecimento renovado. Confirmada nossa hipótese de um diálogo intelectual entre Warburg e Bisvanger, diálogo não menos intenso por fazer parte do resgate psíquico de um dos dois interlocutores,
ficamos em condição de instalar as balizas de um relacionamento epistêmico entre suas obras, apesar de muito diferentes. Todo diálogo verdadeiro deve ser recíproco, por isso Bisvanger encorajava Warburg no caminho de sua psicologia histórica da expressão. Ele comparava os estudos sobre a astrologia e seus próprios questionamentos clínicos sobre a certeza delirante. Dizia sentir-se particularmente próximo do trabalho sobre Sasset, o qual não visava outra coisa senão a hermenêutica de uma personalidade individual. Após a partida do velho historiador, não parou de receber suas remessas de livros, como o fascinante Sartor-Resartus de Carlyle, que ele não conhecia, ou os volumes de Vortrage, Warburg, da Biblioteca de Warburg, no mês de agosto de 1924. Escreveu Warburg. Não pude desacostumar-me de debater com você. Nota 290. Certamente haveria um componente warburgiano a ser identificado no trabalho de Bisvanger, nem que fosse através do esforço histórico-cultural de aprender o sonho, no livro publicado em 1928, nota 291. Mas é a recíproca, com certeza, que nos interessa. De que modo a compreensão bisvangeriana do psíquico modificou ou precisou a compreensão warburgiana da imagem? Esta é a questão. Para começar, observe-se que Warburg, de volta à casa, teve a mesma dificuldade que Bisvanger para se acostumar com a suspensão de suas conversas cotidianas. Ainda se queixava dessa ausência em 1925. Descreveu sua querida biblioteca reencontrada como um lugar para seus pacientes, ou melhor, seus comiserados, ou comiseradores. Em 1926, evocou em tom irônico a sua ilustríssima psique, que se vinha tecendo de novo, lentamente, em outro texto, de se ocupar-se da história de vida, conceito cunhado por Bisvanger, de seus selos postais. Em 1927, renunciou ao projeto de um segundo périplo norte-americano, a conselho ou quase por ordem de Bisvanger. Falou-lhe de seus Atlas Mnemosyne em meio a seus outros problemas de saúde. Nota 292. As marcas da proximidade intelectual entre os dois ainda são visíveis no Instituto Warburg, onde a maioria das publicações de Bisvanger, pelo menos na época que nos interessa, está presente sob a forma de exemplares como dedicatória, às vezes anotados. Mas essas publicações são de natureza tão conceitual e especializada, tão árdua em termos filosóficos e tão orientada para a clínica, que a princípio é difícil ver que uso um historiador da arte poderia fazer delas. No entanto, basta um olhar mais atento para perceber tudo que Warburg, a partir de 1921 e até sua morte, partilhou com a concepção psicopatológica de seu psiquiatra. Trata-se do sintoma, é claro. Bisvanger muitas vezes o aborda pelo prisma de uma imagem que atinge e transforma o tempo do sujeito. Seu paradigma principal é deduzido do sonho, tomado no próprio movimento de sua aparência, de seu conteúdo manifesto e, sobretudo, de sua dinâmica intrínseca. Cita: desde o memorável postulado de Freud acerca da reconstrução dos pensamentos oníricos latentes, temos muita tendência, hoje em dia, a fazer passar para o segundo plano o interesse, o conteúdo, plano do interesse, o conteúdo onírico manifesto. No entanto, um estudo aprofundado desse conteúdo nos ensina a conhecer o estreito parentesco original entre o sentimento e a imagem. O estado de humor suscitado e as imagens das quais a mente é repleta, e o que é válido a respeito das ondas curtas, cujos reflexos atuam na imagem no estado de ânimo do sonho. Convém igualmente as ondas mais longas e mais profundas da alteração do humor, exaltada e depressiva, nos seres normais e patológicos. Nota 293, fim da citação. Esse retorno ao imediatismo fenomenológico do sonho, para além do memorável postulado de Freud sobre sua natureza semiótica de rebus, encontra um correspondente exato em Warburg. Já em 1893, para além de sua própria decifração das fontes humanistas de Botticelli, ele retomava ou remontava a constatação muito mais empática e existencial do caráter absorto
num sonho do qual se revestiam os personagens pintados por Botticelli, de modo que toda a temporalidade da imagem permanecia inquieta. Nota 294. Warburg e Biswanger, observe-se de passagem, colheram uma lição que já se encontra. E será que isso é surpresa? Em Nietzsche, o que vivemos em sonho, lê-se em Além do Bem e do Mal, acaba pertencendo à economia geral da nossa alma. E o exemplo dado por Nietzsche, a saber, o sonho com o voo ou a queda, é precisamente aquele em torno do qual Biswanger viria a construir sua própria reflexão, o sonho e a existência. Nota 295. Por inaugurarem uma verdadeira antropologia da imaginação, como a chamou Foucault, as análises de Biswanger concernem igualmente o estado de vigília e ao sono, ao espaço cultural dos gregos e à patologia mental de um paciente de Kreuzlingen. O Dasein, da imagem onírica, e o do próprio sujeito são uma coisa só. A única diferença reside no fato de que o primeiro revela de imediato, como ato de experiência e de imanência, aquilo que o segundo, como obriga a censura, só faz ofuscar. Foi observando o espaço tímico do maníaco depressivo que Biswanger levantou as questões mais gerais sobre as relações entre o que denominou, inclusive, na obra de arte de aesthesis, mneme e fantasia. Nota 297. Warburg também procurou analisar esses poderes conjuntos do estético, do mnêmico e da imaginação em seus trabalhos sobre a astrologia na época de Lutero ou de Francesco del Cossa. Nota 298. Ao retomar, por conta de uma história das linguagens, o tema psicopatológico da esquizofrenia e da psicose maníaco-depressiva, das quais Biswanger era ainda é considerado um dos grandes teóricos, Warburg acabou por situar sua mnemosine cultural num plano decididamente metapsicológico. Nota 299. Quis registrar as potências fáticas ou páticas da imagem, tais como o seu próprio terapeuta as havia observado nele, e durante longos anos continuaria a interrogar. Nota 300. Se a imagem, como potência pática, atinge e transforma todo o tempo do sujeito, é óbvio que não mais poderemos falar de história psíquica no sentido trivial. Tanto no sonho quanto no sintoma, o passado já não se situa atrás do presente, de um dado estado. Ele retorna, sobrevive, dá a cada experiência seu estilo próprio ou até seu futuro. Mas seria um erro supor em Biswanger, tal como em Nietzsche e Warburg, uma rejeição da história. A psicanálise, como qualquer outra ciência, não tem o direito de abstrair o curso da história do espírito humano. Ele gostava de repetir, citando Dintley, o que o homem é somente sua história nos ensina. É certo que essa história se revela muito complexa, pode estar toda entremeada de patos e de Nashleben. Partindo como Freud do sintoma histérico estudado desde 1909, Biswanger compreendeu a ligação fundamental entre história do sofrimento e história de vida. Toda a experiência do sujeito, toda crise decisiva, como dizia Warburg a propósito da experiência artística, deve fazer a análise retornar ao fenômeno original ou espiritual individual como núcleo originário de toda a experiência. Em suma, a história interna da vida e da pessoa. Nota 302. Biswanger concluiu que cada momento fecundo da Lebensgeschichte, essa palavra deve estar pronunciada erroneamente, peço que vocês leiam a obra original para conhecer melhor esses conceitos escritos em alemão e em outros idiomas, os quais eu não domino. Era orientado por esse núcleo de experiência, que não parava de agir em ondas contínuas da Nashleben. Tudo que o novo, grande e belo escreveu, apoiando-se em Fichte, pertence ao mundo desde o início e veio ao mundo, e tudo o que acontecerá do mundo até seu fim chegou e chegará a ele, segundo um ritmo anadiomênico de latências e crises, de repetições e contratempos. Nota 303. Quando Warburg, ele bem sabia que estava tocando numa verdade
deixando de lado a ironia ao confidenciar a Bisvanger que queria reconstituir a Lebensgeschichte de seus selos postais e de seus arquivos culturais em geral. Mais exatamente, como sabemos, tratava-se de uma Nachlebensgeschichte. Mais exatamente, como sabemos, tratava-se de uma Nachlebensgeschichte. Mais exatamente, uma história das sobrevivências, nas quais Warburg interrogava uma paradoxal função vital, em ação na memória das formas através das fórmulas do pathos, em que se cristalizava toda uma Leidenschaftsgeschichte, uma história das paixões, como materiais de figuração visual. Por isso, no prefácio de seu primeiro texto publicado em 1893, Warburg já apelou para uma estética psicológica, a única capaz de compreender os móveis da força constitutiva do estilo. Nota 304. Cometeríamos um erro se julgássemos discernir aí uma linha divisória, disciplinar, entre Warburg e Bisvanger. É impossível dizer que um buscava simplesmente os móveis do estilo, ou seja, da arte, e o outro os sintomas, isto é, da doença mental. O encontro deles decorreu precisamente disto, onde o primeiro trazia à luz o teor sintomático dos estilos artísticos, o segundo começava a trazer à luz o teor estilístico dos sintomas psíquicos. Bisvanger, por sua própria conta, era atento demais, como um iconólogo warburgiano, aos conteúdos do delírio para se sacrificar à concepção psicológica tradicional que destacava sua incoerência, o que era, no dizer dele, um modo de avassalar o mundo da psique e um modelo inadequado, naturalista e positivista. O sintoma psíquico, segundo Bisvanger, decorria tão pouco da falta de significação quanto da deficiência de função intelectual, por exemplo. Era preciso compreender o que é o sintoma, não o que ele não é. Nesse sentido, era preciso interrogá-lo nas mesmas condições e com as mesmas dignidades de qualquer grande estrutura antropológica, o que apareceu com particular nitidez num livro magistral publicado por Bisvanger 4 anos depois da morte de Warburg sobre a fuga de ideias. Nota 305. Por que essa dignidade antropológica? Porque, diz Bisvanger, de certa maneira o doente está mais próximo do Dasein que nós, mesmo que esteja captado numa verdadeira vertigem desse Dasein. Nota 306. Apesar de vertiginosa, porém, essa estrutura antropológica nada tem de abstrata, manifesta-se numa forma, o que faz Michel Foucault dizer que a obra de Bisvanger, ao contrário de uma vaga filosofia existencialista, procura o ponto em que vêem articular-se formas e condições de existência. Nota 307. É inútil qualificar um delírio nos termos de sua inadequação à realidade. O que é preciso, escreve Bisvanger em Sobre a Fuga de Ideias, é chegar à compreensão de sua forma de vivência estética. Nota 308. A isso se chama estilo. Nota 309. Cada interrogação sobre o sintoma, a partir daí, assume em Bisvanger a forma de uma interrogação sobre o estilo. O melhor exemplo é fornecido por seu estudo sobre o maneirismo, que parte de uma problemática estritamente bléreriana, o maneirismo recorrente dos comportamentos do esquizofrênico, e leva a uma busca estética na qual são convocadas as pinturas de Pontormo, Brutino ou Greco, e os poemas de Mariano, Góngora ou Gracian, não menos que os estudos especializados de Max Dvorak, Hans Sedlmar ou Curtius. Nota 310. Mais uma vez, Warburg não está longe. Ele, que em 1899 classificava o maneirismo artístico comparando-o com fenômenos de intensificação formal, na ornamentação, por exemplo, bem como com um certo tipo de comportamento psíquico, por exemplo, a superstição. Nota 311. Ao longo de todas essas analogias e todos esses deslizamentos de terrenos disciplinares, parece colocar-se um mesmo problema, que poderíamos enunciar sob a forma do estabelecimento de uma relação entre o átrio da arte e a desventura do ser.
Warburg e Binswanger pensaram em conjunto sobre o estilo e o sintoma, porque, de acordo com eles, toda esquise do ser sabe tomar forma, e toda forma tem que pôr em jogo, num ou noutro momento, o campo estético como tal, a construção de um estilo. Inversamente, eles achavam que toda arte é arte de curar, uma transfiguração do sintoma, justamente na medida em que ousa mergulhar em nossos mais profundos mal-estares. Warburg vivia nisso uma dialética do pathos e do ethos. Binswanger falava de um caminho da autorrealização pela arte. Nota 312. Não é irrelevante saber que um dos primeiros a extrair lições dessa dialética entre sintoma e estilo foi Jacques Lacan. Impressionado com a convergência entre o que acabara de ler em Sobre a Fuga de Ideias e seus próprios trabalhos sobre a psicose paranoica, Lacan publicou em 1933, na revista de arte Minotauro, um esplêndido artigo sobre o problema do estilo, nota 313. Valeu-se explicitamente de Binswanger e da psiquiatria fenomenológica para afirmar que o sintoma não podia reduzir-se a uma deficiência localizada das funções psíquicas, mas engajava a totalidade da experiência vivida do doente. Assim, o sentido tomado hoje em dia pela pesquisa psiquiátrica oferece a esses problemas do estilo, problema ao mesmo tempo antropológico e estético, novos dados. Nota 314. O sintoma, afirma Lacan, resiste à objetivação do psicólogo positivista porque põe em jogo formas primárias da experiência vivida, que tem mais a ver com a expressão do que com a significação, e mais a ver com o estilo global que com a simples relação local. Nota 315. Mas, como se reconhece um estilo? Atentando simultaneamente para dois parâmetros dos fenômenos observados. O primeiro é dinâmico. Libera fenômenos de repetição cíclica, de multiplicação ubíqua, de infindáveis retornos periódicos dos mesmos acontecimentos, como duplos e triplos dos mesmos personagens, às vezes como alucinação de duplicação e da pessoa do sujeito. Tudo o que Lacan estima ser característico das condições da tipificação criadora do estilo, nota 316, como razão ou como não pensar neste ponto nas múltiplas mutações da ninfa, ou da serpente como figuras periódicas, ou dinamográficas da Nachleben? Como não pensar no próprio Warburg e em seus estados mistos? O segundo parâmetro é simbólico, torna o sintoma, ainda que entremeado de temas delirantes, comparável à criação ou a criações míticas do folclore, bem como aos atos significativos das produções plásticas e poéticas. Assim, a rigor, a análise psicopatológica já não deveria prescindir de uma antropologia cultural, projeto que não poderia ser mais warburgiano, de uma estilística das formas, uma história da arte, e até de uma história política das profundezas. Tanto assim observa Lacan para concluir que os sintomas da psicose se reproduzem com muita frequência, num ponto nevrálgico das tensões sociais da atualidade histórica. Nota 317. É outra maneira de denominar a sismografia warburgiana. Nota 318. Outra maneira de denominar a lição, sua lição de método, Warburg fez de suas próprias desventuras do ser o ensejo para uma renovação, e até uma fundação de sua pesquisa sobre os átrios da arte. Ao pensar na intricação do sintoma e do estilo, acabou por reinventar a história da arte como uma disciplina menos humanista. Reconhecemos aí o dictum panofskiano, do que patológica no sentido mais fecundo que se possa dar a essa palavra. Nota 319. 5 dias depois de sua conferência de Creuslin, Warburg rascunhou um manuscrito chamado Catarsis, no qual foi enunciado justamente este problema: como fazer o logos, livre, universal, dominar o pathos, alienado, solipsista. Nota 320. E como, sobretudo, fazer com que esse logos não esqueça nada do pathos, e, ao contrário, consiga pensar nele de forma antropológica, fenomenológica, no próprio fundo de sua aprovação. O desafio desse
conhecimento patológico permite compreender um paradoxo essencial no estilo epistêmico de Warburg. Por um lado, ele mantém retraída qualquer afirmação do eu, escondida atrás da revelação do material histórico, das fontes, etc., e por essa razão que se mostra tão modesto e quase apagado. Nele nunca se impõe uma postura do tipo: quanto a mim, penso que. Em seus escritos publicados, por outro lado, ele sabe perfeitamente com a ajuda de sua experiência psicanalítica, qual é o elo fundador entre o conhecimento e a confissão. Em suma, ele conhece o teor autobiográfico de toda a construção de saber. A indianidade fantasiosa de sua juventude transforma-se então em material para construir a hipótese de uma indestrutibilidade do homem primitivo. Nota 321. Suas próprias compulsões delirantes tornaram-se um terreno de experiência para compreender a compulsão de ligação por incorporação, que, segundo ele, é característica das operações figurais e mágicas que estudou nos rituais indígenas ou italianos. Nota 322. E o conhecimento da Nachleben em geral só pode ter emergido contra um fundo de experiência já povoado de fantasmas. Ninguém deixou de encontrar nos antigos aquilo de que tinha necessidade, ou desejo, para começar ele mesmo, escreveu Schlegel. Nota 323. Warburg inverteu essa perspectiva. Em cada si mesmo vivem e sobrevivem os fantasmas de toda a nossa cultura, inclusive a antiga. É por isso que uma construção na loucura pode dar lugar à fundação de um saber rigoroso sobre a cultura e as formas de sua historicidade. No fim da vida, Freud reconheceu que, tal como a histérica, todo delirante sofre de reminiscências, em razão de que a humanidade em geral sofre desse mesmo mal. Nota 324. Um mal que talvez pudéssemos batizar, seguindo Warburg, de mnemosine. No mesmo texto, Construções em Análise, Freud comunicou uma observação clínica com que se deparara muitas vezes. Quando uma construção interpretativa toca no núcleo de verdade do sintoma ou simplesmente representa um passo em direção à verdade, o paciente reage, isso com um evidente agravamento de seus sintomas e de seu estado geral. Nota 325. Não devemos concluir disso que, em seu mergulho empático no amontoado de cobras vivas, na dialética do monstro, Warburg esteve o mais perto possível, em Kreuzlin, de seu último objeto de conhecimento? Continuaremos a leitura do 7º tópico no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Até lá!